Ei, meus queridos, vocês já se perguntaram o que é que está acontecendo? Meu Deus. Eu te respondo, amados. É Deus te escondendo. Isaías, capítulo 55, e o versículo 8 ao 9, diz assim: Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como o céu são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. É Deus, queridos, te escondendo. Sabe, às vezes nós nos encontramos em situações difíceis e confusas, onde tudo parece dar errado. E nós nos perguntamos: o que é, Deus, que está acontecendo? Por que isso está acontecendo comigo? É em momentos como esse, queridos, que é importante você lembrar que os caminhos e pensamentos de Deus são mais altos do que os seus. Podemos passar por tempos de frustração, dor e desespero, quando parece que Deus não está respondendo a nossas orações, ou que Ele está nos deixando sofrer. No entanto, queridos, é nessa situação que Deus está trabalhando silenciosamente em nossas vidas, nos moldando e nos fortalecendo, amados. Quando enfrentamos obstáculos, perdas e momentos de solidão, pode ser difícil compreender o propósito por trás dessas experiências, não é mesmo? Mas Deus, Ele nos lembra que Ele está no controle, mesmo quando não podemos entender, queridos. Ele usa esses momentos para nos fortalecer, aumentar nossa fé e nos preparar, queridos, para o que está por vir. Às vezes, Ele nos esconde, queridos, para que possamos confiar nele e depender completamente dele. Ele nos leva a momentos de espera, onde precisamos confiar em seu tempo perfeito. Durante esse processo, Ele nos ensina a não desistir, a perseverar e a manter a esperança, sabendo que Ele está cuidando de tudo. Mesmo quando nos sentimos esquecidos e abandonados, Deus está trabalhando nos bastidores, tecendo um belo plano para nossas vidas. Ele nos molda, prova nossa fé e nos mostra que Ele está cuidando de nós de uma maneira que só Ele sabe. Então, queridos, quando nos encontramos questionando: o que está acontecendo, Deus? Lembremos-nos de confiar em seus caminhos mais altos e seus pensamentos mais elevados. Ele está cuidando de nós, amados. Mas para isso, às vezes Ele precisa nos esconder. Davi passou por isso e Deus cuidou dele. Ei, meus queridos, Deus, Ele está trabalhando em você. Eita Deus, preparando para cumprir suas promessas, as promessas que Ele tem para a sua vida. Então, paciência, calma, queridos. Deus está no controle de tudo. Ele sabe do que está acontecendo em sua vida. Calma, paciência, a sua vitória vai chegar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.
Vamos orar? Diga sim para Ele. Querido Deus e Pai, é em momentos de confusão e dificuldade que o Senhor entra com a solução em minha vida. Ajuda a confiar em Ti, mesmo quando parece, Senhor, que está tudo caindo ao nosso redor. Ajuda-nos a lembrar que Teus caminhos são mais altos do que os nossos, Senhor, e que está trabalhando em nós mesmos, nos momentos de silêncio. Dar-nos força e fé para perseverar, acreditar, crer, sabendo que o Senhor cuida de cada um de nós. E tens um plano que é perfeito para nossas vidas. É em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo que eu oro, Senhor. E já lhe agradeço, porque eu tenho a certeza que o Senhor está cuidando de tudo, do que eu preciso, do que eu necessito no dia de hoje. Continua me guardando. Continua, Senhor, guiando-me com Teu Espírito Santo. Livra-me de todo mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Obrigado por tudo, Senhor. Amém, queridos? Fique com essa palavra. O que é que está acontecendo? É Deus, queridos. Ele está te escondendo. Que Deus o abençoe a todos no dia de hoje. Eita Deus, tão grande. Aleluia. É desde já, meus queridos, que eu quero saudá-los com a santa paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Abra o seu coração. Deixa Deus falar com você. Em Deuteronômio, no capítulo 31 e o versículo 8, está escrito assim: o Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo e não te deixará, nem te desamparará. Não temas e nem te espantes. Você vê aqui, queridos, que Deus está dizendo nesta passagem que Ele vai à nossa frente. Não importa o que você tenha enfrentado, queridos. Deus, Ele é maior do que tudo. E Ele é poderoso para te livrar e te proteger. Você não precisa, amados, ter medo. Busque a Deus, que Ele vai te mostrar novas saídas. Ei, se uma porta, ela se fechou, outras, queridos, vão se abrir. Tem momentos difíceis que passamos em nossa vida em que tudo parece perdido. E há situação que foge ao nosso controle. É nessa hora, queridos, que Deus age em nosso favor. Em Salmos, capítulo 46 e o versículo 19, diz assim: que o Senhor faz cessar as guerras, quebra o arco e corta a lança. O salmista ainda escreve no capítulo 119, do versículo 71, que foi bom ter passado pela aflição, para que aprendesse os decretos de Deus. Muitas vezes, queridos, o Senhor, Ele usa as adversidades para que a palavra dele seja gravada em nosso coração. Entenda isso. Nem sempre as nossas dificuldades e aflições vêm para nos ensinar a andar, queridos, em justiça diante de Deus. As aflições mostram a nossa incapacidade e nos ensinam a dobrar os joelhos diante do Senhor e clamar a Ele. Precisamos, queridos, entender algo sobre o coração de Deus. Deus, queridos, Ele sofre quando nós sofremos. Ele sente a aflição junto com seus filhos.
Veja, queridos, em Isaías, no capítulo 63, onde diz assim, que toda angústia, ele foi angustiado, todas as vezes em que Israel era afligido. Deus, queridos, sofria com eles. Deus conhece a sua luta. E Ele vai junto com você, amados, enfrentando. É só Ele, queridos, que tem o poder para te livrar em cada batalha que você enfrenta. E Ele está ensinando a você correr para a cruz, a clamar por Ele. Você serve a um Deus amoroso, que sente a sua dor no momento em que você está atravessando, amados. Não importa como você caiu nessa aflição, Deus, Ele sofre junto com você. Quando você estiver abatido e amargurado, ei, diga para Ele derramar um bálsamo em suas feridas. Ei, queridos, Deus, Ele luta junto com você. Não se preocupe, amados. Neste momento, eu quero fazer uma oração junto com você. Abra, queridos, o seu coração. Diga assim para o Pai: Pai, eu sei que independentemente do tamanho do problema, o Senhor vai à frente e nos livra de toda e qualquer adversidade que esteja, Senhor, afligindo a minha vida. O Senhor é sempre comigo, porque eu sei que o Senhor jamais me abandona. Senhor, eu também sei que eu posso descansar e confiar nas tuas promessas e não ter medo de seguir adiante. Retira, Senhor, de mim todo o medo, toda a ansiedade, a angústia. Eu sei que o Senhor conhece todas as minhas necessidades e as minhas lutas diárias, Pai. E que quando eu sofro, o Senhor sofre comigo. Só o Senhor pode operar um milagre em minha vida. Eu te entrego, Senhor, todos os meus problemas em suas mãos. E te peço, Senhor, que o Senhor me ajude a vencer os desafios. Livra, Senhor, a minha vida de toda batalha. Ensina-me, Senhor, a confiar completamente em Ti e a Te buscar, Senhor, e buscar a presença. É isso que eu lhe peço e já te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Obrigado por tudo, Senhor. Que Deus o abençoe a todos no dia de hoje. E fiquem, queridos, com essa palavra em seu coração. Deus luta as suas guerras. Ele é contigo. Confie nele. Amém?